E já dizia o poeta, e o motivo todo mundo já conhece é que o de cima sobe e o de baixo desce. Tem alguma coisa a ver com o nosso assunto de hoje? Talvez, mas não consegui pensar em nada melhor. O nosso assunto de hoje é flotação por ar dissolvido, um sistema onde queremos que as partículas subam, porque nós não temos paciência para esperar que elas desçam. Bora lá então conhecer um pouco mais sobre isso? E aí galerinha, tudo bem? Sou eu, Fábio, do canal Conteúdos Ambientais, e hoje vamos falar sobre um sistema de separação que empurra as partículas para cima, ao invés de esperar que elas sedimentem lentamente. Estamos falando do sistema de flotação por ar dissolvido. Vamos falar dos pontos positivos, negativos, como que o sistema funciona e um monte de curiosidades a mais. Antes de continuar, eu tenho 3 recadinhos importantes e eu prometo que eu vou ser muito breve. Primeiro, se você puder deixar aquele joinha, comentar, compartilhar, lembre-se que isso me incentiva a fazer sempre mais conteúdos ambientais para todos vocês. Segundo, em breve vai sair a 2ª edição revisada e ampliada do meu e-book, Sistemas de Abastecimento e Tratamento de Água para Técnicos. Eu vou revisar, ampliar, corrigir alguns errinhos que passaram despercebidos e, inclusive, flotação por ar dissolvido vai fazer parte deste novo livro que eu vou lançar em breve. Aguardem e vem mais novidades por aí. Terceiro recadinho é que dia 13 e dia 15 de setembro, agora, eu estarei também na FENASAN, a Feira Nacional de Saneamento. Então, se você estiver por lá, quiser conversar um pouquinho, nos conhecermos, trocarmos ideia, eu vou estar à disposição e terei muito prazer em conversar com todos vocês, beleza? Vai acontecer lá no Expo Center Norte, em São Paulo, agora do dia 13 ao dia 15 de setembro de 2022. E eu estarei lá nos períodos da tarde para que a gente possa ver as novidades do mercado de saneamento e meio ambiente. Recados dados, bora lá então começar a falar sobre o sistema de FAD, flotação por ar dissolvido. Na flotação por ar dissolvido, nós vamos separar o material sólido fazendo com que ele flutue. Também é um processo físico, mas diferente da sedimentação, nós vamos injetar microbolhas de ar que vão se grudar com as partículas coloidais, fazendo com que elas tenham uma menor massa específica em relação à água e, consequentemente, ela flutue, ela vá para a área superficial e eu remova por cima esse material. E eu sei que você pode estar se perguntando: se essas partículas coaguladas também são formadas no processo de coagulação-floculação, com o auxílio de um coagulante metálico, inevitavelmente ela vai ter a massa específica maior do que a da água. Afinal, essa é a ideia da coagulação-floculação, certo? Sim, exatamente. Mas aqui nós temos o diferencial dessas microbolhas. Elas vão funcionar como uma espécie de boias e vão se aderir na superfície dos coloides, dos flocos coagulados. Consequentemente, a massa específica do conjunto bolha-coloide vai ser menor do que a massa específica da água. Então, ela vai flutuar ao invés de sedimentar. Portanto, os processos de flotação por ar dissolvido são muito mais recomendados quando nós temos um manancial muito eutrofizado, com elevada concentração de algas. Os processos de flotação por ar dissolvido removem algas muito melhor do que os decantadores tradicionais. Também são recomendados quando temos uma água com pouca turbidez, ou seja, é mais difícil o processo de nucleação para que o coagulante forme um floco de tamanho grande e adequado. Também é mais recomendado quando nós temos água com elevada cor real por causa de materiais orgânicos dissolvidos. E quinto, e talvez uma das melhores vantagens desse sistema, é quando nós não temos uma área muito grande para instalar decantadores, mesmo aqueles de alta taxa, que nós aplicamos elevadas taxas de escoamento superficial. Os flotadores por ar dissolvido podem ter taxas de escoamento superficial até 3 a 4 vezes maiores do que os decantadores tradicionais. No processo de flotação por ar dissolvido, as etapas que constituem a estação de tratamento são praticamente iguais.
Começamos com a coagulação, seguimos para a floculação e depois vamos para o sistema de separação sólido-líquido. Mas aqui começa um pouquinho a diferença operacional. Na etapa de floculação, nós não queremos necessariamente fazer flocos muito grandes e massivos. Nós queremos fazer flocos preferencialmente pequenos e de menor massa específica. Ou seja, quanto menor o floco, mais vantajoso é para o processo de separação. Os flocos pequenos terão uma menor massa específica e não só isso, precisarão de uma quantidade menor de bolhas para flutuar. Como a gente pode ver nesse gráfico aqui do professor Sidney Secler Ferreira Filho, que inclusive tem um canal ótimo também para saneamento e meio ambiente, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário desse vídeo, nós podemos ver que quanto menor o diâmetro do floco, menor também a quantidade de bolhas que se aderem, fazendo com que ele perca sua massa específica, com que sua massa específica seja menor. Então, nesse caso, nós queremos que o floco não fique demasiadamente grande e pesado, mas pequeno o suficiente para flutuar. E sabe o que isso significa? Economia de produto químico. Como o floco vai ficar mais levinho, eu posso usar menos coagulante para que ele obtenha essa condição. E não somente isso. Nós aplicamos um gradiente de velocidade um pouquinho maior na etapa da floculação para fazer com que o floco não cresça demais. E não somente isso também. Alguns autores relatam que nessa etapa de floculação, o tempo de detenção hidráulica pode ser muito menor do que para os processos de sedimentação convencional. Nós temos tempos de detenção hidráulico entre 10 a 15 minutos, sendo que alguns autores relatam que esse tempo pode ser de até apenas 5 minutos para ter um floco já com tamanho suficiente para flutuar. Economia de produto químico, economia de tempo, economia de energia, economia de dinheiro e de trabalho operacional. E é claro, o sucesso e a eficiência desse processo está intimamente relacionado com a produção dessas microbolhas. Elas devem ter entre 10 e 100 micrômetros de tamanho para que elas sejam efetivas na remoção desse material. E aí você pode me perguntar, mas como que nós fabricamos bolhas de tamanhos tão pequenos assim? Bom, eu te respondo. Já reparou que às vezes a água chega na sua torneira com aquela cor esbranquiçada? Já sim, professor. Isso é cloro. É o cloro que eles jogam no sistema de tratamento que chega lá em casa. É excesso de cloro. Não é nada disso. Aquela cor esbranquiçada é exatamente o ar atmosférico dissolvido no meio líquido, retornando para sua fase gasosa, formando aquelas microbolhas de ar que dão aquele aspecto esbranquiçado para a água. Muitas vezes, quando falta água na tubulação, ou por algum motivo ela precisa ser esvaziada, o ar preenche a tubulação de água e quando a água retorna, o ar muitas vezes sem ter para onde escapar, acaba se dissolvendo no meio líquido. Logo que ele retorna à pressão atmosférica normal, ou seja, na torneira da sua casa e também com a movimentação que ele recebe, que a água recebe por passar ali pelos dispositivos hidráulicos, o ar sai da forma dissolvida e volta para a forma gasosa, formando aquelas microbolhas. No processo de flotação por ar dissolvido, acontece exatamente a mesma coisa. Nós saturamos a água com o ar atmosférico e quando essa água saturada de ar retorna para o meio líquido dentro do sistema de separação, nós formamos aquelas microbolhas. É até perceptível a água ficar com aquele aspecto esbranquiçado. Essas microbolhas pequenininhas, entre 10 e 100 micrômetros de tamanho, vão flutuar lentamente, assim como acontece na sua casa, fazendo com que o meio volte a ficar transparente e arrastando para a superfície os colóides, o material coagulado, floculado. Ou seja, diferentemente das estações de tratamento de efluentes, onde nós temos bombas que fornecem o próprio ar atmosférico lá para o fundo dos tanques, aqui nós precisamos produzir água saturada com esse ar.
E isso vai acontecer em grandes tanques chamados de colunas de saturação. São grandes vasos de pressão que têm dentro deles anéis de plástico. O tempo todo nós temos um compressor fornecendo o ar atmosférico e parte da água clarificada que sai dos filtros também está entrando dentro desses tanques. Aplicamos então uma grande pressão entre 400 e 600 quilopascais e nós vamos então saturar a água com o ar atmosférico. A função desses anéis de plástico é justamente aumentar a superfície de contato entre o meio líquido e o meio gasoso, aumentando o rendimento do processo de saturação. E aqui está outra coisa importante desse processo. A água que é usada para produzir as microbolhas tem que ser uma água já clarificada depois do processo de filtração, justamente porque a presença de partículas floculadas pode acabar colmatando esse meio de contato, esses anéis de plástico, e consequentemente diminuir muito a eficiência das minhas colunas de saturação. Por isso, entre 10 a 15% da vazão de água que sai dos processos de filtração retornam para as colunas de saturação. Nós chamamos isso de vazão de recirculação. Saindo então da coluna de saturação, essa água cheia de ar atmosférico, saturada de ar atmosférico, segue tranquilamente, sem muita perturbação, até o fundo dos flotadores. Ali vai acontecer um fenômeno chamado de cavitação. Quem já trabalhou um pouquinho com bombas hidráulicas sabe bem o que é isso. É uma queda de pressão muito brusca. Quando acontece essa queda de pressão, as microbolhas são formadas. Essa diferença de pressão vai fazer com que o ar atmosférico exploda na forma de microbolhas de ar e de vapor. E essas microbolhas, então, novamente, vão subir, arrastando consigo as sujeiras que estavam presentes ali. Para que isso aconteça, é importante que as unidades de saturação fiquem numa cota mais elevada do que a lâmina líquida dentro dos flotadores, para que nós tenhamos a garantia de que a pressão na linha de abastecimento de água saturada vai ser suficiente para que essas microbolhas não explodam antes da hora. Para finalizar essa parte sobre microbolhas, é importante também saber que elas têm que ser muito pequenininhas, como eu já comentei, entre 10 a 100 micrômetros de tamanho. Bolhas muito grandes tornam mais difícil o contato da partícula floculada com a bolha que está subindo. Também bolhas muito grandes não são muito eficientes na adesão da superfície dessas partículas floculadas. E, finalmente, bolhas muito grandes no processo ascendente, no processo de subida, acabam causando um turbilhonamento do meio líquido e isso também é prejudicial para o processo de flotação. Falando agora um pouquinho dos flotadores, dos tanques de flotação, eles são praticamente os decantadores, mas de cabeça para baixo, mais ou menos. Mas eles são semelhantes quando nós pensarmos que eles também têm 4 regiões, 4 zonas praticamente bem definidas dentro deles. A primeira é a chamada zona de contato, a segunda é a zona de clarificação ou zona de separação dos sólidos, a terceira é a zona de acúmulo e remoção do lodo e a quarta é a zona de saída da água clarificada. A zona de contato, que é a primeira região do meu flotador, é onde eu vou de fato produzir as microbolhas e o tempo de detenção hidráulico ali é entre 1 a 4 minutos. É importante que as bolhas sejam efetivamente formadas nessa região, porque se elas forem arrastadas para o meu sistema de filtração, isso pode ocasionar alguns problemas operacionais, como por exemplo, a redução das carreiras de filtração, ou seja, vou ter que fazer retrolavagens com mais frequência, ou até mesmo pode acontecer de arrastar o material filtrante no processo da retrolavagem. Então, a primeira zona, que é a zona de contato, é onde eu vou ter a formação das microbolhas e é importante que elas se formem nesse primeiro momento. A segunda região, que também é aquela que ocupa o maior espaço do meu sistema de flotação, é a zona de separação de sólidos. É aqui que eu posso aplicar taxas de escoamento superficial
entre 160 e 320 metros cúbicos por metro quadrado por dia. Ou seja, aplicando taxas de escoamento superficial tão grandes assim, eu faço com que a área dos meus flotadores seja a menor possível. E aqui está uma das grandes vantagens desse processo: fabricar sistemas de separação sólido-líquido com tamanhos muito mais reduzidos. É nessa segunda região, então, que as microbolhas vão subir. A velocidade de subida, que nós chamamos de velocidade ascensional, pode ser entre 15 a 20 metros por hora, arrastando, formando aquele conjunto floco microbolha que vai arrastar, subir lentamente até a superfície do meu tanque. É interessante que todo o meu dispositivo de separação esteja numa área coberta, porque a ação dos ventos e a incidência solar pode acabar prejudicando a eficiência do processo. Não é tão interessante, A movimentação da água pode causar turbulências. Então, alguns autores relatam que, preferencialmente, se possível, todo esse tanque fique dentro de um lugar coberto. A terceira região do meu flotador é a zona de acúmulo e remoção de lodo. Então, todo esse material que flutuou, ficou ali na massa líquida, na parte de cima do meu tanque, vai ser removido gradualmente com um sistema de raspagem que passa em intervalos regulares, arrastando toda essa massa, que nós chamamos de lodo, para fora dos flotadores. Se eu não falei dessa vantagem, eu também preciso comentar neste momento. Esse lodo que sai do meu sistema de flotação já tem um teor de sólidos entre 2 a 5%. Consequentemente, eu não preciso depois enviá-lo para um adensador para aumentar o teor de sólidos do meu material. Ele já pode ser enviado direto para a região de desaguamento. Então eu também não preciso de um outro sistema de adensamento. Mais economia permitida dentro do processo de flotação por ar dissolvido. Mas também não é festa da uva, O ideal é que o teor de sólidos do lodo também não seja maior do que 5%, porque senão eu comprometo depois os meus dispositivos de bombeamento do lodo retirado de dentro desse tanque, beleza? Entre 2 a 5% de teor de sólidos no lodo é o ideal. É importante que o final do meu sistema de flotação tenha um vertedor ajustável para que eu possa ajustar a lâmina d'água dentro do meu sistema de flotação, para garantir que a zona de acúmulo de lodo vai ter uma espessura suficiente para que o meu sistema de raspagem empurre principalmente o lodo e não a água que se acumula ali. Então, o vertedor na saída do flotador é muito importante por esse motivo, para que eu possa ajustar a espessura da camada de lodo, melhorando a eficiência do meu processo de remoção. E finalmente, nós temos a zona de coleta de água clarificada, que geralmente pode ser um recorte no fundo do tanque, ou o que eu acho que é mais comum, nós temos tubulações dispostas de fora a fora em toda a parte de baixo dos meus flotadores, com perfurações longitudinais para fazer com que a água entre por ali. É importante que essas tubulações de coleta fiquem entre 15 a 30 centímetros acima do fundo do meu sistema, pois, mesmo que ele seja chamado de flotador, eventualmente algumas partículas teimosas podem acabar sedimentando e se depositando ali, formando um manto de lodo no fundo. E esse manto de lodo pode acabar entupindo o meu sistema de coleta, colmatando aquela região, ou acabar sendo arrastado junto com a água clarificada. Portanto, a gente coloca a tubulação entre 15 a 30 centímetros acima do fundo, para deixar uma região de deposição dos teimosos que não quiseram flutuar, do lodo teimoso que não quis flutuar, e também, de tempos em tempos, temos que prever uma descarga de fundo para remover essa manta de lodo que se forma por ali. Então, galerinha, já caminhando para o finalzinho desse vídeo, podemos citar como vantagens do processo de flotação por ar dissolvido, primeiro, que o lodo gerado tem um teor de sólidos maior,
o que dispensa dispositivos de adensamento de lodo. Segundo, podemos aplicar taxas superficiais muito maiores, consequentemente, produzir tanques muito menores. Terceiro, é mais recomendado para sistemas cujo manancial está muito eutrofizado, tem muita presença de alga ou com baixa turbidez, onde os processos de decantação não são tão eficientes. E quarta vantagem é que nós precisamos de menores tempos de floculação e também usamos menos produtos químicos para coagulação. Porém, nem tudo são flores na Ilha das Flores. Também temos algumas desvantagens, como esse tipo de sistema exige uma automação muito maior do que os decantadores tradicionais. Afinal, temos que ter um saturador de água, um equipamento para fazer água saturada de ar. Temos que ter um raspador obrigatoriamente mecanizado para remover o lodo flutuante. Nós não podemos negligenciar os sistemas de manutenção e operação desses dispositivos. Então, a instalação de flotadores em lugares onde a manutenção não é tão boa, não é tão eficiente assim, não é tão recomendado também. E, obviamente, nós temos um maior consumo de energia elétrica e também vamos precisar, na medida do possível, cobrir os meus flotadores para que a eficiência do processo seja ainda melhor. Beleza então, galerinha? Espero ter conseguido te explicar um pouquinho sobre como funcionam os sistemas de flotação por ar dissolvido, vantagens, desvantagens e como que ele é operado de uma forma geral. Se eu puder contar com o seu joinha, com o seu comentário, com o seu compartilhamento, lembre-se que isso me ajuda sempre a fazer mais conteúdos ambientais para todos vocês, beleza? No primeiro comentário desse vídeo, vou colocar ali o link para o canal do professor Sidney Secler Ferreira Filho. Vou colocar também o link para o meu e-book, lembrando que eu estou fazendo a segunda edição revisada e ampliada e em torno de uns 90 dias vai sair filezinha, um livro novinho para você, beleza? Então, se você puder aguardar aí uns 90 dias, se não, vou deixar o link no primeiro comentário desse vídeo também, beleza? Então, por hoje é só, obrigado para você que aguentou até aqui. Qualquer dúvida, posta nos comentários que eu tento te responder o mais breve possível. Um abraço, um beijo e um queijo e até o nosso próximo vídeo.